Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre você e sua casa. Queridos, mais uma noite de alegria em poder trazer uma palavra do trono da graça do Senhor para você, igreja IDEF. O tema da nossa mensagem de hoje é: seja esperança. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 14, nós leremos dos versos 7 ao 9. E diz assim a palavra: porque a esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como planta nova. Eu sei que não é fácil o tempo que nós estamos vivendo, e no mundo marcado pela dor, falar de esperança não é algo fácil, mas eu quero te dizer que a esperança é acreditar em um futuro onde o sol voltará a brilhar e a reinar com a sua luz sobre todos aqueles que o Senhor tem como filhos. Existe uma promessa do futuro próspero nesse capítulo e nesses 3 versículos que nós lemos, porque ainda há esperança para aqueles que têm lutado e muitas das vezes têm se sentido tentado a abandonar a sua carreira. Eu quero dizer para você que há esperança, ainda que você possa estar no pó, aos cheiros das águas, haverá renovo e frutos, porque é assim que a palavra nos garante. Então eu quero dizer para ti nessa noite, que faz parte do ministério IDEF, que se diz cristão, você precisa ter uma mensagem de esperança para aqueles que estão desesperados. Na carta de Romano, que Paulo escreve, do verso 10, do capítulo 10, do verso 17, ele diz que, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir pela palavra. Então, se você hoje tem buscado no Senhor, ouvir a palavra, e pela palavra, tenha certeza de uma coisa: o Senhor lhe dará esperança. Eu gostaria também que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 24, do 13 ao 32, nós não leremos, mas eu gostaria que ficasse aí para que você se recordasse de uma história de 2 discípulos de Jesus que estavam voltando para sua casa depois de perder a sua esperança. Jesus havia sido crucificado e aqueles 2 discípulos voltando para casa no caminho de Emaús, desolados, desistindo de tudo, porque não havia mais esperança. Aqueles 2 discípulos estavam vivendo uma crise de falta de esperança, de falta de fé. Você hoje não pode viver esse desespero, nem tampouco essa falta de fé, porque ainda há esperança para mim e para você. Aqueles 2 homens tinham razão, não era por menos, ali o seu Senhor havia sido crucificado, havia sido morto. Não era fácil para eles agora, vendo aquele homem num túmulo. Que esperança ter agora? Então eles estavam vivendo uma crise. Eles não estavam vivendo também aquilo que nós estamos vivendo nos nossos dias, sob pressão. E naquele tempo eles viviam além da pressão da perseguição dos judeus à igreja. Esta talvez seja o pior momento de nossas vidas. Aos 58 anos de idade eu nunca vi nada parecido com isso.
Mas eu quero dizer para você, não desanime, tenha esperança, porque a palavra do Senhor diz e nos garante isso. Então, quando se começa a trabalhar essa história, aqueles discípulos é acompanhado por Jesus, e ali eles entram na sua casa, e convidam aquele homem que era Jesus para entrar. Eles estão tão desesperados, a sua esperança estava tão abalada, a sua fé estava tão abalada que eles não conheceram o mestre. Mas no momento que o Senhor pegou o pão e deu graças, eles o reconheceram. Nós não precisamos disso, porque nós temos a sua palavra, a sua fé. Aqueles jovens, quando viram de Jesus, dá graças, ao partir do pão, renovaram as suas esperanças. Aqui eu quero fazer uma pausa naquilo que eu estou pregando para contar uma história de um outro jovem. Nós não vamos ler, mas eu quero que você entenda que no livro de Atos, a partir do capítulo 6, até o capítulo 8 de Atos, nós temos a história de um jovem chamado Estevão. Estevão, um jovem de 20 anos, que na época os discípulos começaram a trabalhar a questão da igreja, a igreja começou a crescer e começou a ter muito trabalho. Então necessário era que se pegasse e trabalhasse pessoas para que ajudassem os discípulos. E existia uma área da igreja que estava sendo carente, que era o trabalho com as viúvas, fazer a parte da assistência social. Estevão então é convocado, e ali começa a surgir, como eu diria, que os módulos da igreja. Então o diaconato começa nessa época. Estevão se apresenta para fazer esse trabalho, cuidar da mesa das viúvas e dos órfãos, ou seja, entregar cesta. Mas o interessante é que hoje nós vivemos um tempo, e esse tempo que Deus nos colocou para refletir sobre algumas coisas, eu gostaria que você entendesse algo. Tem muita gente que diz assim: se o pastor me desse uma oportunidade de pregar, ou se o pastor me desse uma oportunidade disso, daquilo. Deixa eu falar algo para ti. Estevão era um jovem que abraçou a causa de simplesmente entregar cestas básicas. Tem muitas pessoas na igreja que não querem começar, elas só querem se apresentar. A apresentação é para aqueles que já estão no nível maior. Estevão, um jovem entregador de cestas básicas, começou a fazer um trabalho com tanta diligência que ele começou a incomodar os religiosos daquela época. Estevão era tido como helenista, ou seja, o helenista era aquele judeu que não nasceu em Jerusalém. Eu não sei dizer para você aonde Estevão nasceu, mas ele é tido como helenista, ou seja, ele não era nativo, apesar de ser filho de judeus. Eu tenho, como pastor do Ministério IDF aqui na igreja, alguns Estevãos. E eu louvo a Deus pela vida dos Estevãos, mas eu quero dizer para você que todo aquele que se levanta como Estevão e que começa a fazer um trabalho com dedicação, ele começa a incomodar o mundo espiritual e alguns religiosos. Estevão foi apedrejado, mas o que me chama a atenção na história de Estevão é que aquele jovem fez um trabalho tão bem feito de simplesmente entregar cesta para as viúvas e cuidar da mesa dos órfãos, que incomodou os religiosos a ponto de lhe apedrejarem. Mas o que realmente mexe com a gente quando a gente começa a ler essa história de Estevão é que eles começaram a apedrejar Estevão, e a Bíblia diz que o seu rosto era como o rosto de um manjo. Como é que você está? Estevão sendo apedrejado, ele olhava para o céu e dizia que via o céu aberto,
até chegar ao ponto dele dizer: Senhor, eu entrego a Ti o meu espírito. Mas com tanta serenidade, que aquilo mexeu com muitos daqueles religiosos. Qual é a nossa preocupação hoje? Qual é a nossa esperança? Aonde está a nossa esperança hoje? Será que nós estamos trabalhando como Estevão? Alguns dizem assim muitas das vezes: pastor, não precisa botar meu nome na lista que o senhor pode contar comigo. Não, queridos, eu quero, se eu falei que é para colocar uma lista, eu quero o seu nome na lista. Estevão só tinha 20 anos, ele não tinha 70, nem 40, nem 50, portanto, não é a idade que lhe dá a condição de trabalhar para o reino e ter esperança naquilo que o Senhor tem nos falado, que é a eternidade. Estevão, ele não era discípulo de Jesus, ele não conheceu Jesus. Estevão foi apedrejado no ano 35 depois de Cristo. Mas Estevão, com 20 anos, entendeu o seu chamado para o reino. Queridos, nós estamos vivendo um tempo onde a falta de esperança tem assolado os cristãos. Mas eu quero te dizer que ainda há esperança. Ainda há esperança. A missão da igreja é levar, através da palavra de Deus e dos testemunhos de seus membros, mensagem de esperança acerca de um futuro bom. Precisamos saber que vivemos uma vida onde a esperança está baseada na palavra eficaz de Deus. Mensagens reveladoras do amor de Cristo, que nos fortalece e nos transforma. Aonde está a sua esperança? Trabalhe, tenha objetivos claros daquilo que você precisa. O método do reino deverá ser comparável com a mensagem do reino. Se nós só pregamos, mas não vivemos, se nós não fazemos, não é compatível. O reino se manifesta à medida que a igreja, capacitada pelo Espírito, insere no mundo a forma de como ter esperança. Dedicando louvor, oração e adoração, e ainda que mal compreendida, injustiçada, é a base que o Senhor deixou na terra para celebrá-lo, sempre conforme Paulo expressa em suas cartas, carregando no corpo o morrer de Jesus para a vida de Jesus seja manifestada. Quando descobrimos o objetivo de sermos igreja, fica mais fácil compreendermos e tornarmos claro em nosso papel a esperança para o mundo. Muito se discutiu sobre dons espirituais, movimentos, e vão surgir logo após passar essa pandemia, tenha certeza disso. Que se volta a esses assuntos. E quando aconteceu essas situações de dons, de manifestações, de avivamento, de movimentos, a igreja se dividiu. Paulo diz que o que faltou na igreja daquela época, e como esses movimentos eu tenho certeza que vão acontecer e que eles vão surgir, se não for através do amor, como Paulo diz lá na sua carta de 1 Coríntios 13, nós estamos só nos enfraquecendo e perdendo aquilo que de tão precioso o Senhor nos deu, que é a esperança. Paulo diz na sua carta que de todas as coisas,
Ele diz que o amor é o que permanecerá. Ele diz que a fé, a esperança e o amor, essas três coisas, permanece o amor. A fé é a certeza das coisas que nós não vemos, mas a convicção daquilo que se espera. Mas a esperança, essa jamais pode morrer, através da nossa fé. E o amor, esse sobrepuja todas as coisas. Eu costumo dizer que quando as moedas correntes perderem o seu valor no universo, a única moeda que terá valor é o amor. Eu tenho convicção de que hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo dentro das nossas casas, um tempo para se exercitar o amor, nós estamos deixando de lado esse dom supremo, e muitas das vezes entramos numa rota de colisão, e deixamos de exercitar aquilo que é mais importante nessa terra, o amor. Um tempo que Deus determinou para que nós pudéssemos exercitar a nossa fé, a nossa esperança e o amor. E muitas das vezes nós estamos deixando isso passar de lado. Eu não estou falando que é na tua casa não, eu estou falando que é na minha casa. Nós precisamos exercitar a fé, a esperança, mas também o amor. Quando nós estivermos no ponto de trabalharmos essa questão maior que é o amor, atingimos o objetivo e vivemos aquilo que Paulo chama de maior deles. É claro que as nossas vidas se tornam expressão de esperança para os desesperados, quando trabalhamos o amor. A missão comprometida com o reino, que nós precisamos ter como cristão, quando temos o entendimento de nossa missão, pelas experiências arrebatadora que ela proporciona, a esperança em nossas vidas, repartimos as bênçãos e a graça. Mas se não existe esperança na minha vida, não tem como eu repartir com ninguém nada. Eu não posso levar uma palavra hoje de desespero. Não. É óbvio que eu preciso e quero pedir a você que faz parte da igreja. Assim como disse o ministro da Saúde, desligue um pouco a televisão. Esses últimos dias ela está muito tóxica. Ela tem intoxicado muitas pessoas. Não se sabe mais qual é a verdade. Eu quero dizer a você, queridos, que a nossa esperança, ela não está na televisão, a nossa esperança não está em Ministério da Saúde, a nossa esperança está em Deus. A nossa esperança está naquele que morreu por mim e por você. Portanto, você está fazendo o que é certo? Você está recluso? Você está obedecendo? Então o que você quer mais? Exercite a sua esperança, a sua fé, o seu amor. A Bíblia diz no Salmo 91 que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. Então qual é o nosso medo? Qual é o medo do cristão hoje? Se você está obedecendo, você tem feito a sua asepsia assim como é pedido, você tem saído botando a sua máscara, você tem lavado e limpado as suas mãos da maneira que eles ensinam. Então qual é a preocupação? Qual é o seu desespero? Deus deseja que nós sejamos bênção aos outros, assim como nós fomos
abençoado. Mas eu só posso ser bênção na vida dos outros se eu fui abençoado? Se não chegou o meu tempo ainda, eu posso ser bênção antes de receber a minha, porque eu tenho fé e eu tenho convicção daquilo que eu espero. Estevão entendeu o seu propósito. Estevão entendeu que a melhor maneira de se trabalhar a esperança de um dia estar com o Senhor é começar. Você não precisa estrear, comece entregando cestas, mas leve junto com uma cesta uma palavra de esperança. E quando eu falo uma cesta, eu não estou dizendo aqui agora uma cesta só de feijão, arroz, como se diz, daquilo que o nosso corpo necessita para sobreviver na questão física. Não, leve uma cesta de esperança, uma palavra de fé, uma palavra de convicção. Eu tenho certeza que esses dias, e volto a repetir porque Deus me lembrou, esse é o ano da colheita. Como é um ano da colheita se as vidas estão sendo dizimadas? Eu quero te dizer algo que o Senhor disse no meu coração, que esse ano é o ano da colheita. Você vai ver que a igreja nunca mais será a mesma depois da passagem dessa pandemia. Eu não quero entrar em mérito de números, primeiro porque eu não sou cientista, não sou médico, eu só escuto, só ouço, mas óbvio que eu tenho as minhas convicções, e quero dizer e te dar uma esperança. O Brasil hoje, com todas as dificuldades que nós temos com distância, com todas as dificuldades que nós temos com sistema de saúde precário, mas o SUS ainda é um dos melhores sistemas de saúde do mundo, aonde os países vêm para o Brasil, se você não sabe, para aprender como funciona o SUS. Então eu quero te dizer, há esperança. Se porventura aprouver ao Senhor que esse remédio que eles estão falando aí, a cloroquina, for um dos remédios que venham curar ou sanar essa doença, eu quero te dizer que ele não é uma vacina, nem de ministério, nem de governo, é uma providência do Senhor, porque eu creio nisso. Então não se desespere, tenha esperança, porque a palavra é muito clara, porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda assim não renovará e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, dará ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como planta nova. Deixa eu te falar algo para que você acalme o seu coração. A maioria das pessoas, elas são infectadas e não sentem nada. Transmite isso para os outros que são mais vulneráveis. Mas eu quero te dizer que mesmo aqueles que passam a sentir os sintomas, ainda que em uma UTI, há esperança. Eu quero dizer também para aqueles que fazem parte desse ministério, nós estamos numa campanha de oração, meio-dia, 15 horas e meia-noite, e não são muitos aqueles que estão conosco, são poucos. Igreja, eu trago um alerta para você, não espere ser cortado, não espere o seu tronco estar no chão,
A palavra de Deus diz que a gente precisa tomar cuidado, porque estamos em pé. Mas é melhor estar em pé do que estar deitado. É melhor estar buscando do que estar alheio à situação. Nós precisamos orar, nós precisamos buscar, mesmo tendo a convicção da esperança. Como igreja, nós somos a esperança para esse mundo, e nossas habilidades começam a fluir através de nós, como embaixadores do reino, do amor de Deus, quando nos colocamos à disposição dos outros. Eu não quero que você saia da sua casa para fazer visita, não é isso que eu estou falando. Mas você pode estar orando conosco. Quando nós estamos na nossa casa como família orando à meia-noite, ao meio-dia e às 15 horas, nós nos lembramos da igreja, nós nos lembramos das famílias, nós nos lembramos dos jovens, das crianças, dos adolescentes, dos adultos. Eu preciso que você tenha essa esperança, porque isso é reino. Que o Senhor te abençoe nessa noite, e que a presença do Espírito Santo na sua casa, ela chegue de uma maneira diferenciada nessa noite. Que você tenha uma noite de sono, mas uma noite de sono com esperança, de que amanhã o sol se levantará com toda a sua força, não para trazer só calor e luz, mas para trazer esperança no seu coração. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus possa estar sobre você, sobre a tua casa. Que Ele nos dê uma semana cheia de paz e de sabedoria, de segurança e confiança. Que o amor do Senhor lhe alcance com a sua esperança. Que o Senhor te abençoe, no nome de Jesus.